Bom dia, queridos, queridas. Continuando, leitura bíblica, livro de Ruth, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. E ela foi, e chegou ao campo onde apanhava espigas, atrás dos segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes, atrás dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. E os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços, que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, come do pão e molhe o teu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e ela comeu, e se fartou. E ainda lhe sobrou comida. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os feixes deixai colher, e não a censureis. E deixai cair alguns bocados, alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendeis. E esteve ela apanhando naquele campo até tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efá de cevada. E tomou-a e veio à cidade, e viu a sua sogra o quanto tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Então a sua sogra
Disse-lhe: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à tua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: Também ainda me disse: Com os trabalhadores que tenho, te ajuntarás até que acabem de fazer toda a cega. E disse Noemi a sua nora Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega da cevada e dos trigos se acabou, e ficou com a sua nora. Parando aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a minha e a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe o meu e o seu dia. Que Ele nos cubra com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu Espírito Santo. Que não nos deixe faltar nada do que precisamos. Nem o pão na nossa mesa, nem a nossa saúde, nem a nossa integridade. E que hoje seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.